nos deu aí o prazer de tomar um café aqui com a gente na Unicamp. E acabei descobrindo que André e o Ricardo Abreu, né, são parceiros aí já de muito tempo. Sim, bastante tempo. E eu fui descobrindo isso à medida que eu fui conversando com você, que eu via que tinha posições muito parecidas, né, com o Ricardo. Eu não sei se ele vai conseguir entrar. Ontem ele me disse que tentaria. Será ótimo se ele vier, porque eu sempre repito uma frase dele, né, que o problema não é a combustão, o problema é o combustível, muito pelo contrário. Eu acho que com esse movimento aí irracional que vai retornar na direção dessa eletrificação a qualquer custo, né? A gente vai acabar gerando no Brasil uma oportunidade gigantesca para desenvolvimento dos motores, para melhoria de eficiência. O Brasil vai se tornar, né, um grande polo. E, André, vou deixar para você o resto para não dar spoiler sobre o que você vai falar. E eu queria só, André, que você, antes de começar a falar realmente do trabalho, né? Queria comentar também que o amigo e colega Michel Brienzo está aqui também. Michel é coordenador do programa, né? Agora das 3 universidades e da Unesp, professor da Unesp. E, André, antes de você começar para valer, eu vou lhe pedir apenas para que você explique sua trajetória profissional. Onde foi que você nasceu, onde é que você formou, como é que você chegou, onde você chegou, sua ida na Mali também, né? E agora aí sua posição, né, como diretor de pesquisa na Tupi. Manda bala, André. Muito obrigado, amigo. Gonçalo, eu primeiro agradeço aí a oportunidade, sempre interessante. Já acompanhei várias dessas lives aqui, então muita coisa que vocês vão ver aqui também me inspirei em outras apresentações. Isso tem muito que ver como a gente tem visto esse caminho de descarbonização, né? A gente às vezes mistura descarbonização e transição energética como se um fosse sinônimo do outro, não é, né? Mas é importante a gente entender essas dimensões. Então, como você sugeriu, Gonçalo, vamos apresentar. Eu, André Ferrarese, nasci na cidade de São Paulo, né? Então, cresci na cidade de São Paulo. Fiz engenharia mecânica na Escola Politécnica. Lá também eu fiz o mestrado em engenharia mecânica na área de tribologia, né? Que é a parte de desgaste, atrito, lubrificação, né? Entre dois corpos. Que muito se deu porque logo que para a faculdade mesmo eu comecei um estágio na Mali Metal Leve, na área de pesquisa e desenvolvimento. E era o momento em que a Mali estava terminando a aquisição da Metal Leve e recém terminando a aquisição da COFAP, da parte de anéis de pistão, né? E então eu comecei a trabalhar com anéis de pistão, nessa época me tornando então engenheiro de desenvolvimento de anéis de pistão. Em determinado momento, ao longo da carreira, eu me tornei o que a gente chamava de expert de anéis, trabalhando com desenvolvimento de motores e, portanto, de componentes mundialmente. E, em determinado momento, após a crise econômica de 2008 e 2009, houve uma reorganização estrutural dentro da Mali, formando novas unidades de negócio, e essas novas unidades de negócio ficou, na época, até o próprio Ricardo Abreu era o líder da área de desenvolvimento dessa nova área de negócios focada em motores como um todo. E assessorando o Ricardo, trabalhei muito na parte de desenvolvimento de processos de desenvolvimento, e foi o momento em que eu fiz uma migração da área técnica de anéis para a área de gerenciamento da inovação, tanto a parte de patentes, quanto novas ideias, como interface com universidades, né? Eu fiquei 5 anos nessa posição, quando então, a convite do novo VP alemão, eu fui para a Alemanha, passei 3 anos lá para implementar um portfólio de novos produtos, né? Como que a companhia, dada o desafio de eletrificação, poderia utilizar as competências para vários outros produtos, além daqueles que ela já trabalhava em torno do motor de combustão interna, né? Feita essa implementação, eu retorno para o Brasil, quando veio o convite da Tupi para assumir uma área focada em desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, focada em P&D disruptivo, quer dizer, como que tecnologia alavanca novas avenidas de crescimento para a companhia.
Que ano foi isso, André? Que ano, perdão? Isso foi em 21. Em 21. Então, depois de 21 anos de trabalho na Metal Leve, na MAHLE Metal Leve, fiz a transição para a Tupi, né? E essa é a posição que eu estou hoje aqui, e a gente conversou há pouco tempo, né? E é isso que é o foco da apresentação, né? O foco de como a gente vê o cenário de descarbonização e como a gente se insere nesse cenário trazendo soluções tecnológicas, né? É um pouco disso que eu vou cobrir aqui. Então, iniciando, né? Aqui eu trago dois adjetivos para a descarbonização que a gente acredita ser muito importante. O primeiro deles é viável. E viável tem não só a dimensão econômica, mas também a dimensão social, né? Tem que fazer sentido para a sociedade. E rápida, porque a gente entende que existe uma emergência no mundo de uma transformação, né? Então, seguindo aqui, basicamente eu falo rapidamente sobre a Tupi, né? Talvez nem todos conheçam Tupi MWM, para então falar um pouquinho mais sobre energia, como ela funciona no Brasil e no mundo, e como ela então ela dá espaço para aquilo que está acontecendo em veículos leves ou pesados. E no final a gente está aberto aí para se discutir um pouco esse conteúdo, né? Então a Tupi, basicamente ela nasce 85 anos atrás, exatamente, como fundição de ferro para conexões hidráulicas, né? Usando ferro maleável. E é na década de 50, com a entrada da automotiva no Brasil, que ela se insere também em veículos, né? Na área automotiva. É mais um pouquinho para frente, perto da década de 70, em que ela tem maior pegada em blocos e cabeçotes. Porém, é no final da década de 80, 90, em que existe uma entrada maior de blocos de alumínio. E com isso a empresa toma a decisão de não ir para alumínio, mas seguir frente com ferro, principalmente para veículos comerciais, então de bens de capital, né? Que é esse movimento em torno aí da década de 90, anos 2000, né? Então, com isso a gente vai agregando outras fundições ao redor do mundo, se torna a maior fundição de ferro do mundo. Hoje nós somos a maior fundição de ferro do mundo, né? E de maneira muito simplista, né, a gente sempre se viu como uma empresa de engenharia de materiais, né, desenvolvendo ligas de ferro e processamento de fundição de ferro, que aqui estão alguns exemplos de produtos, né, blocos, cabeçotes, mas também diferentes elementos estruturais, eixo e coisas do tipo, e muito para diferentes aplicações, onde o motor de combustão interna, principalmente, está existente, né? Por isso que a gente se correlaciona que os motores dos nossos clientes estão nas diferentes aplicações do dia a dia que garantem qualidade de vida, né? Seja na agricultura, garantindo a alimentação, seja na parte de construção e infraestrutura, mesmo a parte de mineração e por aí vai, né? Hoje nós estamos presentes no Brasil em três principais regiões, né? A parte de fundição está em Betim e Joinville, mas nós temos em São Paulo, na capital, a MWM, com a parte de usinagem e montagem de motores, né? Mas também em Jundiaí, o centro de distribuição, né? A gente, então, atende a mais de 1.700 pontos de venda de distribuição da MWM, né? E no México, mais duas regiões e uma região em Portugal com fundição, né? Porém, posicionado internacionalmente, já se percebe aqui que 70% do nosso faturamento é oriundo de exportação, né? Então, uma presença não na América Latina, o que faz com que a gente, acho que está até aqui, a gente é hoje o maior contribuinte individual da balança comercial de autopeças, né? Então, a gente tem uma entrada significativa de divisas para o país. Hoje, nós somamos 19 mil colaboradores, sendo 15 mil no Brasil, né? Um ponto importante, a gente é, por natureza, um reciclador, né? A gente, 93% do material do nosso bloco e cabeçote entregue aos clientes é de sucata reciclada, né? O que nos fez aí somar o ano passado 650 mil toneladas de sucatas recicladas.
Além disso, com a aquisição da MWM, a gente avança no modelo de negócio, entendendo que motores, e eu vou explicar por que motores têm uma vida longa ou não temos uma perspectiva qualquer de acabar motores. Acho que essa é uma parte importante de ter como referência, eu vou explicar mais para frente. E com isso a gente entende, faz 2 movimentos nos últimos 3 anos aí, né? O primeiro é a aquisição da TechSeed, aumentando a nossa capacidade de fundição, né? E avançando na cadeia, a gente já tinha uma capacidade de usinagem, montagem de subcomponentes. Com a MWM a gente alarga essa capacidade de usinagem e ganha mais competência de montagem, inclusive montagem de motores completos. Além disso, a capacidade de serviços de engenharia para desenvolvimento de motores. Então, a gente pode desenvolver, em colaboração com os clientes, motores de combustão interna. Então, por isso que, por exemplo, hoje a MWM faz a montagem aí de todos os motores MAN e Volkswagen usados em caminhões aqui no Brasil. Então, 20% aí dos caminhões usados no Brasil tem motores que foram montados pela MWM, mesmo esses motores sendo de desenvolvimento, propriedade intelectual de clientes. Então, é essa diversificação ou essa competência que nos torna, além do chamado Tier 1 na cadeia automotiva, né? A gente poderia se chamar, então, de um Tier 0.5, que é aquele que vai unir e fazer um procurement de peças e montagem para o cliente. E é por isso que, eu vou mostrar aí depois com detalhes, a gente acredita que o futuro ele é multi-energia ou multicombustível, né? Principalmente porque não existe uma bala de prata para ação de descarbonização. Então, a gente entende que mundialmente existirá uma quantidade grande de opções de descarbonização. Algumas vão ser mais nicho do que outras, mas dificilmente a gente vai ter somente uma como a principal, né? E é por conta disso também que esse movimento que eu acabei de descrever na Tupy se reflete no nosso posicionamento estratégico. Então, vai ser importante ter um parceiro que seja capaz de montar motores para as montadoras, já que os volumes individuais por tipo de combustível devem diminuir, já porque você vai ter um volume grande de diferentes tipos de combustíveis. Eu não vou explorar agora esse slide, mas esse slide tenta resumir como a gente tem trabalhado as soluções de descarbonização na Tupy MWM. E aí vocês vão ver muitas coisas em torno do biogás, biometano, né? Uma parte também na parte de veículos elétricos, a gente está se posicionando na reciclagem de baterias para veículos elétricos, né? Principalmente porque é uma pegada muito crítica de construção da bateria com minerais novos. Mas essa exposição a biogás, biometano, inclusive, tem nos feito ter a competência de desenhar usinas e agora, inclusive, fazer investimentos e operar usinas nós mesmos, o que nos torna também, com isso, fornecedores de energia elétrica, de biometano e de fertilizantes, né? Então, e, obviamente, que em combustão a gente também tem olhado para motores a hidrogênio, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Então, agora a gente entra um pouquinho numa discussão de energia e descarbonização, né? A demanda da sociedade, além da necessidade de conter as mudanças climáticas, envolve um bem-estar, uma redução da desigualdade, uma procura por diferentes ações que têm um resumo energético. Quando a gente olha do ponto de vista de mundo, há uma expectativa que até 2040 será necessário aumentar em 30% o consumo de energia, né, para esse crescimento orgânico que se apresenta na sociedade, né? Isso sem considerar uma redução sensível da desigualdade, que é outra urgência que a gente tem bastante forte. Se a gente colocar redução da desigualdade, a gente deve facilmente passar de 50% da necessidade de mais energia. E para ter isso como referência, aqui a gente olha um pouquinho como é desigual o uso energético no mundo por habitante, né? Então, você vê, por exemplo, né, que um brasileiro tem aí a sua média de 60 gigajoule por habitante, enquanto um europeu 122
um americano 280, né? Quando a gente, ou mesmo um japonês 140, né? Então a gente é 2 ou 3 vezes menor do que as regiões e nós somos um país em emergência, né? Em emergente. Países pobres são ainda muito piores, né? Onde a gente vê uma defasagem significativa do consumo energético, né? E isso você acaba, inclusive, revertendo ou refletido na expectativa de vida, que são essas bolinhas amarelas. Então, a gente está falando que essa defasagem de energia, que é da ordem de 10 a 15 vezes menor nos países pobres comparados com os países ricos, também acaba impactando de 10 a 15 anos menos de expectativa de vida. Isso aí, no resumo, diz que os países mais pobres somam 65% da população, emitem só 30% do CO2 e consomem 40% da energia. Então, isso está muito forte, essa discussão de como o consumo energético não pode ser barrado. Existem algumas previsões, e a gente é extremamente contra isso, imaginando que em determinado momento no futuro o consumo de energia no mundo deve cair. Isso é inadmissível em qualquer avaliação que a gente consiga construir. Agora, olhando do ponto de vista agregado, né, no mundo, se a gente olha aí o consumo de energia, né, de 2018 para 2021, a gente vê um crescimento do consumo de energia e um crescimento das fontes renováveis de energia bastante importante. Se a gente tiver aqui uma comparação, a gente está crescendo, em média anual, 6 exajoule por ano de energia renovável, o que daria 20 Itaipus por ano, né? Imagina implementar 20 Itaipus por ano. A gente levou 10 anos para construir, mais 10 anos para otimizar Itaipu, né? Como quantidade de energia renovável, né? Porém, o aumento de energia no mundo é maior do que isso. Então, apesar de ser extraordinário o nosso aumento de energia renovável, ele hoje não tem sido suficiente para barrar o consumo de combustível ou de fonte fóssil de energia, né? Então, esse é um ponto importante que a gente tem que ter em mente, que não basta aquilo que tem sido feito, a gente tem que fazer mais, né? A gente entende que muito do que tem sido feito tem sido apostar em eólica e solar, que vão ter uma certa limitação em regiões mais propícias para isso. Por isso que a gente advoga que outras frentes têm que ser usadas para puxar esse desenvolvimento. E o Brasil é um exemplo disso, eu vou mostrar para frente. Então, agora olhando em Brasil, a gente já parte de uma situação muito mais privilegiada, e aqui é um ponto importante de tomar uma referência importante, né? O Brasil, em 21, 48% da sua energia foi renovável, né? Muitas vezes a gente fala de 85%, 90%, isso tem a ver com eletricidade, e confunde o que é energia como um todo, né? Então, em energia total, que é o consumo total de energia, 48% renovável em 21. Nós estamos fazendo um crescimento muito mais próximo de quase barrar o crescimento de fóssil, né? Se a gente olhar os últimos 3 anos, a gente até quase conseguiu isso, né? Está muito perto disso, e a gente já está num V0 muito melhor do que o mundo lá, que está cerca de 20% renovável, a gente está com 48% renovável. Mas vale tomar uma ideia de dimensão, que às vezes a gente se perde nessa dimensão, né? Eletricidade, que é de onde vem a frase, o Brasil é limpo, 85%, 90% limpo, eletricidade corresponde a 20% do total de energia consumida no Brasil, né? Então, se a gente quisesse ligar uma chave e falar assim, agora tudo é eletricidade, a gente tem que multiplicar por 5 toda a infraestrutura de eletricidade que a gente tem no país, né? Às vezes a gente não tem essa noção, a gente imagina que ela é muito maior. E aí uma coisa que chama muita atenção, hoje a gente é 48% renovável, né, das fontes totais de energia. Portanto, se 20% é eletricidade e 90% da eletricidade é limpa, 18% do total é eletricidade limpa, né? E dentro da eletricidade limpa, você também tem algum papel de cana-de-açúcar, por exemplo, gerando eletricidade limpa, né? Mas esses outros 30% vem de onde? Etanol, biodiesel, biometano, carvão vegetal.
Então, fazer mais, quando eu apresentei no item anterior, envolve muito desse tipo de solução também. Como que a gente explora essas soluções de uma maneira mais efetiva e mais intensiva mundialmente. Quando a gente olha aí das fontes disponíveis para descarbonização, né, muitas delas têm um fator natural, e o Brasil tem uma posição de destaque em praticamente todas elas, e tem outras que têm menor dependência natural, mas são mais complexas de serem implementadas, né? Muitas vezes o acesso à tecnologia é muito mais restrito. Agora eu proponho, antes da gente entrar em veículos, em transporte, um outro olhar, que é o olhar de carbonização. A gente olhou energia, né, e separou entre renovável e não renovável. Mas o grande ponto é descarbonização. A transição energética é uma maneira de alcançar a descarbonização, mas nem toda emissão de carbono é de energia, né? Então, quando a gente olha no mundo, por que o mundo fala muito de transporte? Porque eletricidade mais transporte no mundo é mais do que 50% das emissões de CO2 do mundo. Se a gente adiciona itens como indústria, a gente vai ver que 75% das emissões de carbono do mundo vem de energia, né? E aí um ponto importante é que no Brasil isso é bem diferente. No Brasil, transportes corresponde a 8% das emissões de CO2, né? O nosso total de CO2 é 5% do mundo, e 50% dele está ligado a desmatamento, principalmente. Outros 26% estão ligados à área da agricultura. E a gente vai ver que parte desse item da agricultura está ligado a metano, emissões de metano, né? Então, esse é um diferencial importante e uma coisa que já chama atenção e já mostra um caminho interessante para a gente refletir. Veja que no mundo, carros, veículos de passageiro, são responsáveis por 9% das emissões do mundo, enquanto carros, para o Brasil, é 2,4%. E por que carros é bem menor, inclusive menor do que caminhões, no Brasil, enquanto no mundo carros é maior do que caminhões? Aqui tem duas razões. Uma é o nosso excelente exemplo do uso do etanol nos veículos leves, e a gente tem uma infraestrutura de logística muito dependente de rodoviária, né? Então, são aí as duas principais razões dessa diferença, porém, uma diferença de um volume representativo do todo muito menor. Quando a gente olha as emissões de metano, que correspondem a 20% das emissões totais de gases de efeito estufa no Brasil, 78% dela está ligado à agricultura, 16% a resíduos, basicamente as estações de tratamento, lixão, né? Aterros e coisas desse tipo. Então, a gente já começa a perceber que talvez a gente possa unir oportunidades. Se a gente for capaz de capturar esse metano, ou mesmo queimá-lo em CO2, a gente já vai descarbonizar antes dele chegar na atmosfera. Mas se a gente for capaz de queimá-lo e usar a sua energia, a gente pode deslocar também um fóssil e ter uma descarbonização dupla, se a gente puder chamar assim. Esse é o exemplo, então, que acontece com biometano, né? Então, se a gente tomar aqui como referência 100 gramas de metano, se ele fosse jogado na atmosfera, nós teríamos aí 25 vezes mais, então 2,5 quilos de CO2 equivalente. Ao queimá-lo, a gente já tem uma redução de cerca de 90%. Mas se, ao invés de queimá-lo, a gente capturar essa energia e substituir um diesel, por exemplo, num caminhão, a gente vai ter uma descarbonização total que é mais de 99%. A depender de onde é usado esse diesel, quer dizer, se esse diesel ele demora para ser distribuído, para aonde vai ser utilizado, essa pegada pode ser negativa, né? Então, o uso de biometano é um tema muito estratégico para um país como o Brasil, que tem acesso à matéria orgânica. Existem outros potenciais que, no Brasil, a gente começa a dar uma dimensão mais significativa, né? Então, esse biogás, biometano, hoje, que a gente está aí inferior a 3 bilhões de normal metro cúbico
de utilização e tem um potencial de chegar a 88, 89 bilhões de normal metro cúbico, poderia representar mais de 100% do diesel rodoviário, né? Se for o diesel de qualquer tipo de utilização no Brasil, isso dá 85%. Então, é um potencial significativo. Envolve capturar esse metano, né? André, a relação de metro cúbico de biometano, ou de metano, né, para o diesel, no caso de aplicação em caminhão, é mais ou menos de quanto para quanto? Nos caminhões que eu vou mostrar aqui que a gente tem feito, basicamente tem dado 1 litro de diesel para 1 normal metro cúbico de biometano. É que como aqui a gente está falando de biogás tem 60% de biometano, né? Então essa é um pouquinho da regra, mas essa é num motor de combustão, a gente poderia aproximar bastante essa regra de 1 para 1. 1 litro diesel, 1 normal metro cúbico de gás. No etanol, obviamente, a gente já tem uma pegada interessante, a gente tem potencial de crescer se a gente acrescentar o uso de segunda geração, outras modernizações que nem todas as plantas hoje já têm, e alcançar facilmente 100% dos leves poderiam ser etanol, né? No caso do diesel, do biodiesel e do HVO, né, é outro caminho importante. No mínimo, a gente é capaz de fazer uma mudança significativa na aviação, mas tem um potencial de crescimento aqui, que é uma questão estrutural a ser estabelecida, né? E no hidrogênio, pelo nosso acesso de fontes, rapidamente os investimentos já previstos já nos colocam acima, em breve, né, até 2030, acima da produção hoje da principal fonte de hidrogênio cinza, que é a Alemanha e Holanda. Um outro ponto importante, se o caminho é descarbonização, a gente imagina que dificilmente a gente vai conseguir fazer uma virada de chave em pouquíssimos anos. Então é importante a gente sempre manter a ênfase em ganhar eficiência energética, mesmo que em alguns casos a gente continue usando combustível fóssil, né? Aqui é um exemplo, diferentes grupos, né? O quanto era o consumo médio dessas máquinas, e veja que eu, além dos transportes, coloquei um ar-condicionado para mostrar que também a gente tem feito isso, eficiência energética em qualquer tipo de aplicação, né? Se a gente olha o consumo médio hoje e o dos últimos 20, 30 anos, a gente melhorou muito. Porém, hoje, em produção, já existem máquinas com um market share menor que trariam um benefício muito grande. Quer dizer, hoje, sem inventar nova tecnologia, sem ter que fazer desenvolvimento e a gente desse preferência para as melhores práticas, a gente já teria ganhos significativos aí da ordem de 40% de redução do consumo. Por isso que se advoga bastante a discussão de renovação de frota, né, como um item importante de redução de consumo energético, portanto, de emissões de gases de efeito estufa. E a gente acredita que não é uma questão de simplesmente sair dos fósseis, mas dar ênfase nas mudanças para que elas sejam viáveis, mesmo entre os fósseis. Então, por exemplo, né, usar carvão e substituí-lo pelo gás natural já tem um ganho significativo de descarbonização pela intensidade de carbono menor, né? Veja que, até por curiosidade, diesel e gás natural são os menores intensidades de carbono, né? A gasolina, então, é até inferior do ponto de vista de sendo mais emissora de gases de efeito estufa do que o diesel. O que não é comum das pessoas imaginarem, porque a gente passou por um processo do Dieselgate, em que o problema não tinha nada a ver com emissões de gases de efeito estufa, mas de poluentes, né? Então, era NOx, particulado. E isto hoje já existem várias tecnologias disponíveis Que o André congelou. Opa, André voltou. várias é capaz do consumo de combustível. Opa, eu congelei? Você deu uma Voltei congelada aqui. rapidinho aí, quer voltar? Foi rapidinho. Então tá bom. Então, basicamente, eu estava falando do ponto de vista de consumo de combustível, o diesel é melhor do que a gasolina
cerca de 20%. Então, como eu disse, é por essa razão que a gente entende um futuro multicombustível, e agora eu vou propor a gente olhar isso sobre a ótica de veículos leves e veículos pesados, né? Então, rapidamente, nos leves, uma das coisas que nos preocupa é olhar o ciclo completo. Então, olhar o quanto um veículo consome de CO2 ou emite de CO2 para ser produzido. E aqui entra uma discussão clara sobre os veículos elétricos, né? Um veículo elétrico com uma bateria de mesma autonomia acaba tendo outros gastos, além de ser 3 vezes mais emissor de CO2 para produzir o veículo. Você tem na construção da bateria, que é a principal fonte de onde vem essa emissão de CO2, outros usos naturais críticos, como um intenso uso de água para obter o lítio e uma intensa movimentação de terra para todos os minerais necessários para uma bateria. Aqui, uma bateria da mesma autonomia de um carro de combustão. E, além disso, você precisa de uma estrutura de alumínio forte para garantir a segurança dessa bateria, não ter problemas de incêndios em casos de batidas e coisas do tipo. E isso que a gente traz nessa visão geral, né? O quanto é a construção do carro, o quanto é o uso do carro, no caso, produção de energia mais eficiência energética do veículo, o quanto se gasta com manutenção, então troca de componentes, por exemplo, e o quanto se gasta para reduzir de novo o carro a elementos para produzir um novo carro, né? Quando a gente vai para baterias, coisas que chamam a atenção é que você vai ter uma manutenção maior, o que é contrário a muitas coisas que aparecem na mídia, porque na mídia não conta que a gente precisa trocar uma vez a bateria na vida útil do carro, né? Então, a gente tem um impacto grande aqui, que é a troca da bateria, além da bateria propriamente na construção do veículo. E veja que eu separei 2 tipos de carro, um com a mesma autonomia ou um com autonomia reduzida, que tem se tornado o carro elétrico mais comum, que é aquele que tem seus 250 quilômetros de autonomia, por exemplo, né? Então, isso tem tanto na matriz energética europeia quanto brasileira. E aí, quando a gente toma a referência o gasolina, a gente vê que o carro elétrico só faz sentido com bateria pequena em energia limpa, em comparação com as soluções biocombustível. Então, por isso que a gente entende que biocombustível não é só uma solução de transição, é uma solução perene, né? Porém, blends, e por isso o flex, bastante importante, blends de etanol com gasolina, vão ser importantes soluções de transição, porque você pode ir aumentando a quantidade de etanol misturado na gasolina como meio de descarbonizar aos poucos e dando viabilidade técnica para todo o processo. Por isso que a gente é bastante cético sobre a questão de incentivos, e a gente vai ter a chance de olhar isso esse ano com as reduções que têm acontecido na Europa, né? A gente já vê, por exemplo, que veja que cada cor é um ano aqui, então cada mês de respectivo ano, e como nos últimos 2 anos, 21 e 22, você teve um crescimento do consumo de elétricos, né? Aqui no finalzinho, esse crescimento de 22 é muito alto, porque já sabia-se que ia se remover os incentivos, né? Mas se você olha esse ano, você praticamente freou qualquer tipo de crescimento, e é um pouco do que a gente imagina, que o veículo puramente elétrico ele vai ter uma posição mais clara do ponto de vista de nicho do que mainstream, né? E outra coisa importante e especialmente para a legislação brasileira, né, que trabalhava no imposto de veículos, a gente entendia que os veículos, muitas vezes de luxo ou esportivos, não rodavam quilômetros suficientes para pagar o quanto eles já emitiram a mais para ser produzido. Então, definitivamente, não era uma solução de redução de CO2, a gente estava incentivando emitir mais CO2, né? E a grande ponta do uso é a questão, eu chamei lá de viável, né? A questão econômica, que hoje a gente tem um carro a combustão que é basicamente metade do preço de um carro elétrico, né? A expectativa mundial era que a redução, e essa bolinha amarela olha isso, né? Pegando
como 100% o valor da bateria em 2015, e ao longo dos anos ela ia caindo. Por sua vez, o ano passado cresceu o preço da bateria, né? E a expectativa era que chegasse entre 26 e 28, próximo do valor equivalente a um de combustão. Por sua vez, agora a dúvida é se vai se manter assim nesse nível de diferença ou se vai voltar a cair. Porque houve uma explosão no uso das commodities usadas nesses equipamentos. Mas a gente não pode negar que a hibridização é um item importante de descarbonização, ele ajuda a dar um passo, e eu uso como figura de linguagem, aproximar o consumo que o carro tem na estrada com o consumo que o carro tem, na estrada, mais frequente também na cidade, né? Hoje, na cidade, o consumo é sempre maior se o veículo é só de combustão interna. Com uma hibridização, você vai aproximando a situação de estrada, aumentando a eficiência do uso do veículo, né? Então, esse é um ponto importante, por isso que a gente entende que o flex híbrido tem sido uma solução excelente de descarbonização, porque dá uma flexibilidade também ao governo aí regulando aos poucos a descarbonização do fóssil. E por isso que a gente acredita que é importante ter uma previsão de quantidade mínima de etanol misturado na gasolina, e não só acreditar que o consumidor consuma mais etanol, né? E aí, obviamente, que alguém pode perguntar, mas vai faltar etanol no mundo? Não vai, né? Porque no Brasil, se a gente tomar o que a gente usa aqui de cana no Brasil e tentar substituir a gasolina do mundo, né, a gente precisaria de mais 260 milhões de hectares. Mas se a gente combinar 2G, a cana-energia e outras técnicas, a gente pode reduzir isso a 76 milhões de hectares, que é basicamente metade da pastagem, né? Se a gente confinar o gado, a gente vai conseguir capturar todo o metano desse gado, se a gente confinar, né? E conseguiria substituir a gasolina do mundo. Parece absurdo, né? Mas não é absurdo, não. Você está sendo tímido, porque você não colocou o sertão e o agave aí, rapaz. Quando você botar isso, aí a gente vai exportar, mas estou brincando. Excelente, excelente, André. Mas veja o seguinte, que recentemente o próprio Lula, agora no Plano Safra, falou de 30 milhões de hectares disponíveis para recuperação da pastagem para a agricultura, e o ministro da Agricultura disse que isso pode chegar a 50 milhões, né? Muito perto desse limite aqui. E, obviamente, que eu não podia falar de algave, né? Algave, então, é um outro tema aí que ajuda a gente a ter essa outra expectativa. Então, não vai faltar etanol, então, por isso que a gente tem isso como perspectiva. E aí, o que nós estamos fazendo, então, na frente de automotivo, né, para veículos leves? Trabalhando a reciclagem de baterias, né? E a gente entende que baterias não têm um futuro promissor somente nos usos veiculares, né? Hoje, a gente tem uma necessidade muito grande do uso de energia eólica e solar, em que intermitência é um ponto crítico, né? Então, ser capaz de capturar mais dessa energia vai ser crítico, e um dos caminhos é bateria. Além disso, outros sistemas, como torres de 5G, que são precisos 5 vezes mais torres do que as de 4G, e cada torre demanda uma bateria de 120 quilos, mais ou menos. Então, demanda por bateria é importante. Inclusive, no ano passado, na Alemanha, se vendeu mais baterias para pessoas físicas usarem em casa, no seu controle de energia solar, do que em carros, né? Então, reciclagem de bateria é um tema que a gente está trabalhando junto com o professor Tenório, na USP, e deve implementar isso numa planta operacional que a gente deve começar a construir agora no segundo semestre e torná-la operacional no início de 24. E, além disso, a gente tem voltado aí para veículos leves, né, se desafiando a fazer blocos de ferro com o mesmo peso de alumínio, né? Nós construímos isso em colaboração com a Ricardo e a Sintercast, e apresentamos no Congresso de Viena o ano passado, no Congresso da SCAE esse ano, e basicamente com isso a gente não só alcança o mesmo peso, porque a gente consegue usar material de alta resistência combinado com paredes finas em fundição, o que nos leva a ter uma redução de CO2 na produção em comparação com o alumínio de 50%, e ainda trazer uma redução de custo por conta da facilidade de
a manufaturabilidade do ferro. E por isso que essa aqui são as nossas recomendações para veículos leves, né? Eficiência tem que ter foco, né? A gente tem que focar na renovação de frota, o uso de etanol, aumentando a mistura na gasolina, porque isso não só cria previsibilidade, a nossa expectativa é que a gente já tivesse rota 2030, fase 3 e 4, definindo volumes maiores, crescendo volumes de etanol, porque isso também ajuda as montadoras a desenharem um motor ainda mais eficiente. Porque o motor flex ele é um compromisso entre etanol e gasolina. Se a gasolina está mais próxima do etanol, a gente pode recalibrar esse ponto para ir mais próximo do etanol e, portanto, ganhar duplamente, com mais etanol e com maior eficiência, né? O incentivo deveria ser para híbrido flex, não para eletrificação. No médio prazo, obviamente, aumentar, talvez a gente comece a discutir uma solução híbrida em série de etanol, né? Que, por exemplo, conseguiria alcançar eficiências de 50%, que é o que se fala hoje em célula de combustível, né? Com durabilidade conhecida, com um sistema produtivo conhecido, né? As técnicas a ampliação de técnicas como 2G ou mesmo de produção de algas é um tema importante para o próprio Algarve, acho que é um tema aí que está focado no médio prazo, e no longo prazo uma produção mais limpa de baterias deve ter uma presença maior e do grid de elétricos aí desenvolvido pela rede privada. Quando a gente entra em pesados, o desafio é maior do ponto de vista de eletrificação, quer dizer, eu preciso de baterias maiores porque eu tenho um trabalho maior a realizar, né? Mas a gente não se dá conta dos tamanhos, né? Então, enquanto num veículo elétrico eu vou ter uma bateria de 350 quilos, se ela tiver autonomia reduzida, né? Num caminhão pesado ela vai chegar em 2,7 toneladas, né? Então, esse é o tamanho, né, do desafio. Como empacotar esse tamanho, né? E como vai ser a produção dessas baterias como item de emissão de CO2. Então, toda essa questão de infraestrutura de suprimentos, quer dizer, teremos minerais para esse volume de baterias e infraestrutura de carregamento é um ponto de dúvida, mas, em especial, para os veículos pesados, esses são dois pontos mais críticos. Um deles é a durabilidade. Hoje, o motor diesel tem de 1,5 a 2 milhões de quilômetros de durabilidade. Uma bateria em veículo pesado, nas melhores condições, chega a 300 mil quilômetros, né? O mesmo acontece com uma célula de combustível. Então, tendo que trocar isso ao longo da vida mais vezes, né, eu vou aumentar o custo, portanto, eu vou ter um custo de operação maior. E, além disso, eu devo lembrar que, conforme eu vou empacotando mais peso para carregar a bateria, eu vou perdendo carga útil. Então, o Ricardo sempre me lembra, e é importante, né, que, diferente do veículo leve, em que a gente mede pegada de carbono como grama de CO2 equivalente por quilômetro, nos pesados, além de grama de CO2 por quilômetro, é por tonelada também. Então, se eu carregar menos tonelada, eu estou emitindo mais, né? E aqui, então, é a visão daquele mesmo gráfico que eu mostrei dos leves, no caso de um ônibus, depois eu mostro no caso de um caminhão, né? Então, o diesel, HVO, o gás, biometano. Então, por isso que de diesel para gás você já tem um ganho aí da ordem de 25%, né? No HVO, você tem um ponto interessante, mas a gente tem um caminho de descarbonização do HVO conforme a gente vai disponibilizando mais hidrogênio verde, né? Depois eu comento um pouquinho sobre biodiesel, que seria uma outra maneira de descarbonizar usando a máquina diesel, né? Do gás, o próprio biometano, e dos elétricos. Veja que a intensidade maior de baterias que existem aqui é menor em comparação com o veículo leve, uma vez que você tem essa porção aqui de uso mais intensiva para o veículo pesado. Então, no ônibus, uma das coisas o ônibus vai custar mais caro, né? Então, ele vai ter essa curva aqui azul clara, né? E vai depender de quanto ele anda por dia para reduzir o preço por reais por quilômetro que ele estiver andando. E aqui duas opções em diesel.
é importante comparar o azul claro com o cinza, porque são ônibus parecidos. O vermelho é um ônibus padrão, aquele maior articulado. E aqui está uma referência de qual é a circulação média das cidades. Veja que São Paulo está aqui no limiar do que uma bateria nova dá de resistência, e uma bateria de autonomia, uma bateria usada dá de autonomia. Então, usar só elétrico em São Paulo deve ser um desafio de logística, porque você vai ter que ter um tempo parado o ônibus carregando, né? No interior talvez fosse mais fácil, mas a estrada, a vibração seria crítico. Em Curitiba, muito difícil usar, apesar de o custo estar mais próximo. Então, é um ponto interessante esse, e de novo com uma dificuldade de viabilidade. Do ponto de vista de caminhões, veja a mesma abordagem, né? Então, veja que o elétrico, ele começa a ter mais pegada de construção e uma pegada de troca de bateria, porque como a vida útil é maior, eu vou precisar trocar várias vezes bateria. E aqui, eu já fui pensando a próxima geração de baterias que aguente 500 mil quilômetros, não 300 mil. E ainda assim, você já tem um posicionamento crítico dessa solução, né? Sem falar ainda do preço, aqui só na pegada de CO2, considerando que todos carregam a mesma capacidade de carga, né? Então, veja que você teria em HVO, num cenário de energia limpa, com hidrogênio limpo, você deve reduzir isso aqui para alguma coisa como 40% do diesel, e aí você teria HVO, biometano, hidrogênio verde e elétrico verde, com uma dúvida aí se a gente não tiver a produção verde das baterias. Então, por isso que a gente entende que a descarbonização do pesado passa pelo metano, gás natural principalmente, usando biometano e alavancando o uso de biometano antes de um uso mais intensivo de hidrogênio. No gás natural, então, a gente já tem aquele ganho de 25%, e ainda tem outros ganhos. A gente tem menos poluentes, principalmente menos particulado, e é mais silencioso. Por isso que a gente tem trazido uma solução em que a gente faz a transformação do veículo para os nossos clientes. A gente recebe um caminhão a diesel, tira o motor diesel, coloca o motor MWM a gás, faz todo o equipamento dos tanques, homologa nos órgãos competentes e entrega o documento para o cliente com um caminhão transformado para gás, né? Com isso, os nossos clientes já têm reportado, mesmo com gás natural, ganhos operacionais, né? Cerca de 15% de redução de custo. André, pois não. Posso te fazer uma pergunta aí nesse ponto? Claro. Porque aqui você está dizendo o seguinte, ó, o cara comprou já o caminhão com um motor diesel, né? Exato. Aí ele vai a vocês, a Tupi troca esse motor diesel por um motor. E o motor diesel dele, ele faz o quê? E eu queria saber, aproveitando, né, já emendando, não seria possível vocês terem com as empresas já o acordo para que esse caminhão saia a metano? Exato. Essa é uma discussão que a gente tem feito. Hoje, só a MWM produz motor a gás, a metano, né, no Brasil. As outras importam, né? Então, hoje, para o operador, para esse que está fazendo a transformação, é mais barato ele fazer a transformação e guardar o motor diesel, se ele quiser, né, do que ele comprar um caminhão inteiro a gás, né? Então, é dessa ordem hoje. Hoje, por conta disso. A gente já tem feito várias conversas com vários montadores, porque hoje a gente monta motores de várias empresas, de trazer a produção de veículos deles, a gás de outras regiões, para o Brasil também. Então, isso tem em andamento, só ainda não está disponível. Mas aqui a grande ponto é conseguir fazer mais vezes. Tá. Isso acontecendo, que me parece ser o óbvio, né? O óbvio, você imagina que isso vai ter uma redução significativa do custo, né? Total dessa... Sim, acho que esse é um ponto importante, né? Hoje, em muito, se fala acerca de... Hoje é quase o dobro do preço, um veículo gás comparado com um veículo diesel, né? Com a nacionalização dos equipamentos, a gente está falando em ter alguma coisa que seja alguma coisa com 30% mais caro, alguma coisa assim. Muito menor a redução. Muito maior a redução.
E o biometano é um tema Só, importante, Gonçalo, né? me permite interromper, só colocando esse tema que você trouxe, André. Para um usineiro que tem que pagar tem que ganhar pelo CBIOS, né? À medida que ele troca um caminhão diesel por um desse, a pegada de carbono na RenovaBio dele cai e ele recebe por isso. Então tem um ganho adicional aí ainda, né? Exato, exato. Por isso que Perfeito. muitos deles estão aqui ligados a biometano, né? Então, capturar esse biometano é o desafio aí do Brasil, né? Hoje a gente usa menos de 3 bilhões normal metro cúbico, enquanto o potencial é 88, né? E a gente tem contribuído para tentar montar essas usinas, né, para os diferentes clientes, além de habilitar máquinas, né, que é essa solução aqui. Além das máquinas, né, geradores a gás, que ele pode usar o biometano para gerar eletricidade, além das conversões de veículos, em que ele pode usar o biometano nos seus veículos. A gente também lançou na AgriShow esse ano motobombas, né, que é o principal gasto energético de várias usinas de etanol, por exemplo, né, a biometano. E a gente também tem solução de controle de biodigestor, né, da MWM. E hoje, inclusive, a gente tem feito todo o sistema, projetado todo o sistema que usualmente era feito só por consultoria alemã, né? E com isso a gente também tem feito investimentos nós mesmos para poder trazer esse tipo de arranjo, que basicamente estava ligado a grandes produtores, para os pequenos produtores. Então, em parceria com cooperativas, nós estamos realizando os investimentos e capturando, descarbonizando os pequenos agricultores. Por exemplo, e no Paraná a gente anunciou uma parceria com a Primato, que é a cooperativa de criadores de suínos, e a gente, então, a partir dos dejetos dos suínos, vai fazer uma operação do PMWM de geração de biogás, e, portanto, seremos fornecedores de biofertilizante, organomineral, e biometano e eletricidade para esses produtores aqui. Obviamente que o desafio do gás, né? Então o biometano ele acaba tendo uma grande vantagem de poder usá-lo, né, aonde ele é gerado, e por isso que para o agro é um tema muito interessante essa posição no centro-oeste, principalmente, onde você não tem gasodutos, né, chegando com gás natural, mas é um ponto importante essa distribuição. Então o gás em si já tem um desafio de distribuição. O hidrogênio é outro tipo que vai sofrer por esse desafio, né? Que é o desafio de densidade energética e distribuição. Então, por isso que a gente acredita que o hidrogênio primeiro vai ter outros usos antes de ser considerado mais intensivamente em transporte. Porém, haverá transportes cativos que vão se realizar e se materializar como viáveis para isso. Por exemplo, a gente está em parceria, deve anunciar em breve, um projeto em regiões remotas da Amazônia, onde a gente vai desenvolver um gerador a hidrogênio, com o intuito de se conectar com a geração de eletricidade por fotovoltaica e o excesso de energia armazenado em hidrogênio, e à noite, pelo gerador, continuar utilizando a região, abastecendo a região com eletricidade. Então, você fecha essa região. E aplicações desse tipo são muito importantes, porque existem regiões remotas em que, na Amazônia é um exemplo disso, em que, em alguns casos, o diesel pode chegar a mais de R$ 1.000 o litro. André, desculpe, nesse caso, vocês também produziriam hidrogênio? Não, o hidrogênio propriamente não está ainda no nosso radar de produção. É algo que a gente tem estudado, mas nesse caso específico que eu acabei de citar, o hidrogênio seria produzido por eletrólise, por energia excedente da fotovoltaica. Não, eu entendi, isso eu entendi. Agora, vocês da Tupi estariam envolvidos nessa operação? Nós estaremos envolvidos com o desenvolvimento do gerador, aquele que consumirá o hidrogênio e dará a eletricidade, né? E não faz sentido vocês se envolverem também nessa parte da produção do hidrogênio? É um ponto que a gente tem discutido e, por exemplo, é um tema que a gente está alavancando num outro projeto, que é o uso da gaseificação de biomassa, né? Porque a gente vê uma sinergia enorme entre eletrólise, que além de produzir hidrogênio, produz oxigênio, e oxigênio é o único insumo necessário na gaseificação de biomassa.
totalmente alinhado. Eu queria conversar com você, marcar com um pouco de urgência para a gente tratar de um assunto específico sobre esse tema aqui. Ótimo. A gente tem feito esse trabalho para triplicar a produção de hidrogênio pela mesma megawatt-hora de energia. E aí entra aqui, então, o motor de combustão a hidrogênio. Como a gente vê aqui, né? O motor de combustão a hidrogênio tem chamado muita atenção, porque recentemente no Parlamento Europeu ele foi definido como uma das 3 soluções zero emissões, né? Além de elétrico, célula, a combustão de hidrogênio também é zero emissões. E um ponto importante do motor, e a gente fala sempre de hidrogênio, a gente fala de célula, então é importante ter essa referência, né? A célula ela tem eficiência maior em baixa carga e menor em plena carga, enquanto o motor é o contrário, né? No caso do motor Otto, né? Ao contrário, o que em plena carga hoje a gente tem alcançado eficiências iguais ou maiores do que célula em aplicações. Além disso, o motor ele tem um menor custo em comparação com célula ou bateria, né? O motor de hidrogênio, né? Já existe uma infraestrutura de produção e manutenção, então a escala é muito rápida para esse tipo de solução, né? E o motor é menos suscetível à pureza do hidrogênio, né? Com 99% de pureza, a gente já faz uma combustão muito bem feita, enquanto a célula precisa de 99,99 ou 99,9999% de pureza. Caso contrário, ela vai ter uma durabilidade inferior. Ela já tem uma durabilidade inferior de 3 a 5 vezes menor do que o motor. Então, por isso que o motor tem chamado muita atenção, né? Aqui é um exemplo de custo, né? O quanto, mesmo imaginando que os custos de bateria vão cair pela metade até 2030 e que os custos de célula vão cair pela metade até 2030, em 2030 o motor de combustão a hidrogênio ainda é a solução mais barata do que as outras duas. Motor de combustão interna pode ser feito por combustão Otto ou uma combustão difusa, mais próxima do diesel. Na do Otto você tem carregamentos menores, o que permite aí uma simplificação do sistema de força do motor, porém você está limitado em eficiências de 42%, 46%. Para quem não está familiarizado, diesel está entre 46% e 48%. Né? Então você acaba tendo máquinas maiores. Esse aqui é um exemplo da Bosch, numa aliança que a gente participa também, a Tupi também participa em Baden-Württemberg, sobre o motor de combustão a hidrogênio, mostrando que o quanto comparado com um diesel, né, um motor a hidrogênio já entrega uma quantidade de emissões de poluentes muito menor para a ação do catalisador, né? E, além disso, faz uma redução brutal de qualquer gás de efeito estufa, queimando diesel e hidrogênio. Esse aqui é um outro que também foi mostrado no Congresso Internacional de Motores, que é o caminhão da MAN, né? Que tem aí seus 500 cavalos de potência. Então, esse aqui é o arranjo dos tanques de hidrogênio, com esses níveis de autonomia, e também baixíssimos níveis de poluentes. É nesse veículo que a gente anunciou também recentemente ser fornecedor de peças para a MAN, a gente é parceiro deles nesse desenvolvimento. O outro tipo de combustão, que é a combustão difusa, exige, de alguma forma, um auxílio na combustão, ou a combustão mais perto da do diesel. Um dos caminhos é o uso de fluido piloto, o outro é o uso de um ponto quente, né? A glow plug. Com isso, a gente alcança eficiências bem maiores, inclusive maiores do que o próprio diesel. E só como referência, esse é um projeto que a gente tem com a AVL Westport, no qual, da referência diesel, a gente já alcançou mais eficiência do que o diesel anterior, com o primeiro teste em hidrogênio, né? Outro ponto que a gente tem usado muito dessas plataformas de desenvolvimento de hidrogênio é entender a influência do hidrogênio no ataque dos metais, que é a fragilização por hidrogênio, né? Então, o menor elemento, ele penetra facilmente no material e lá dentro reage formando elementos frágeis, né? Só como referência, no caso do ferro fundido, a gente tem uma vantagem que as grafitas são áreas de acomodação, sem formação de elementos frágeis, que comparados com ferro forjado, por exemplo, você vê que pouquíssima quantidade de hidrogênio, aí, seus 3 a 5 ppm, você já tem uma queda aí de 60% da resistência mecânica do aço forjado, né? Então, é um ponto importante de monitoramento. A gente tem olhado toda a câmara de combustão.
no caso da Tupi, principalmente por conta dos cabeçotes, né? Mas é um ponto de atenção, pistões, válvulas, camisas e anéis. E aqui é um trabalho que nós fizemos mostrando que, carregando por 7 dias, né, a 150 bar, diferentes ligas de ferro, você cresce a quantidade de hidrogênio, alcançando aqueles limites que a gente viu já ser crítico para o aço forjado, e depois de um tempo ela demora ainda a conseguir ter uma liberação desse hidrogênio, né? Então não é tão rápido que eu desliguei o caminhão, ele descarregou o hidrogênio que entrou no metal. Não, demora. Então por isso você vai ter um acúmulo frequente. Mesmo assim, com esse nível de hidrogenização, a gente não viu problemas de resistência mecânica nas nossas ligas, porém nós ainda continuamos junto com o IPT em desenvolvimento agora de 300 bar, 100% de hidrogênio. E para terminar, então, essa é a visão geral de pesados. A gente recomenda a questão de eficiência energética como ponto importante e frequente. A renovação de frota é elemento importante. A gente não precisa só renovar a frota, o veículo todo, a gente pode trocar o motor. Eu mostrei um exemplo do que a gente está fazendo, né, como um caminho. O maior uso de gás e biometano deve ser um foco grande nesse ambiente. O uso cada vez maior de HVO para redução de custo vai ser um item interessante. De biodiesel, tem esse movimento nosso aí de aumento até 15%, é algo que a gente vai lidar. A única preocupação, quando se fala de preocupação com biodiesel, é no envelhecimento e na captura de água. Então, tem mais a ver com o controle adequado dos tanques, né? Então, se sempre que você fizer uma nova remessa de diesel, drenar o diesel anterior antes de colocar o diesel novo, isso já é uma prática que vai eliminar esses problemas que se diz serem atribuídos ao biodiesel, quando na realidade são mais atribuídos à má prática da utilização do combustível, né? No médio prazo, esse foco ganha muito forte a questão de drop-in como um caminho de descarbonização da frota de maneira mais intensiva, enquanto a infraestrutura maior de gases fica estabelecida em parceria com o hidrogênio, para que no longo prazo o hidrogênio tenha aí, do ponto de vista econômico e energético, por volta de 35 a 37, o hidrogênio deve ter um preço energético parecido com o gás natural, e a gente vai ver uma penetração maior da utilização de hidrogênio. Então, um pouquinho desse resumo que eu fiz com vocês aí, de como a gente vê essa descarbonização em veículos. André, simplesmente extraordinário, extraordinário, tenho certeza absoluta. Primeiro, é inacreditável, e eu falo isso por mim, você me perguntar 5 anos atrás quem era a Tupi, eu não tinha a menor ideia. E é uma empresa simplesmente gigantesca, não só do ponto de vista de tamanho, mas também da capacidade, né, de desenvolvimento, de inovação. Eu acho que você traçou um roadmap incrível, colocou uma situação atual também, né? E eu gostei muito de ver esses avanços da utilização do hidrogênio como uma fonte de combustão. Eu vi isso relativamente recentemente pela primeira vez e acho que esse sim é um caminho fantástico, principalmente para uso de curto prazo. E eu, sinceramente, acredito hoje muito no combustível elétrico, né, digamos assim, nos e-fuels, em vista do excepcional excedente de eletricidade que a gente já começa a ter no próprio Nordeste, né? Então, é aquela história do feijão com arroz, o agave, que é fonte de CO2, né, quando você transforma em biocombustível, com esse excedente de eletricidade, quer dizer, a gente vai ter um futuro brilhante, extraordinário. Meu amigo André, a gente está com 4 minutinhos. A gente tem a opção. Eu já botei aqui o Gui como... Eu estou atrasado já para a próxima reunião, como eu te falei antes. Mas em vista... Primeiro, André, você fechou o semestre, tá? De forma brilhante, extraordinária. Vou te pedir que me mande, por favor, a sua apresentação, com a sua permissão, para que eu a distribua, principalmente para o pessoal do curso. Eu vou sair agora, mas fica aqui o Gui, a presença do Erwin, do Ricardo, que eu acho que acabou de sair também, mas que assistiu o seu... Foi genial, foi fantástico, te agradeço demais.
Eu que agradeço e estou à disposição. Esse é um caminho que a gente acredita muito e estamos dispostos a fazer várias discussões disso. Excelente, excelente. E eu comentei com você que eu vi no evento recente, comandado aí pelo Erwin, né, lá na Bosch, Erwin e Everton, os dois estão aqui, né, que eu estou vendo. Grandes amigos. Isso, e aí, Erwin, essa informação, ou melhor, essa avaliação de que o Tupi vai ser realmente um polo mundial, já é, né? Pelo como você mostrou já no seu início, mas por desenvolvimento de motores, pegando uma oportunidade incrível, porque eu cada dia mais acredito nos motores. Isso que você acaba de colocar em número, né? Era uma crença conceitual, mas que você torna realidade. Meu amigo André, muito Que obrigado, bacana. viu? Eu vou deixar vocês, mas o guia aí continua aí no comando. Obrigado, Gonçalo. Um abraço, amigos. E aí, quando acabar, eu queria também deixar aqui a apresentação do Saulo Figliuolo, o bicho é baiano, mas o nome eu não sei de onde vem. É lá do Cimatec, que é um outro parceiro extraordinário, que eu gostaria muito, Saulo, eu pedi a Saulo para engenheiro mecânico, para que participasse da evento. Por isso que eu quero muito fazer essa aproximação da Tupi maior, possivelmente, né, com o Cimatec. Excelente. Amigos, Obrigado, um abraço. Gonçalo. Saulo, se apresenta aí. Abraço, amigos. Tchau, tchau. Pronto, valeu, Gonçalo. Olá, André, tudo bem? Joia, Saulo, e você? Beleza, tudo certinho. Como o Gonçalo disse, né, eu estou aqui representando o Cimatec, né, e quem sabe aí no próximo semestre já entrando também para o programa do doutorado junto com o Gonçalo e os colegas que já estão aí, né, pessoal? Mas realmente é bem interessante, eu acompanhei toda a apresentação aqui, foi fantástico, é bem interessante ter esse panorama aí, uma visão bem diferente do que a gente está acostumado a ver, tá? Então, parabéns pela apresentação. E sensacional. O que a gente puder fazer para chegar junto, né, aproximar as instituições aí, com certeza pode contar conosco para facilitar esse caminho, tá bom? Bom, que maravilha. Bom, muitos dos trabalhos a gente tem feito com o Senai, né? E o Senai Cimatec, a gente não tem dúvidas da competência, sempre teve algumas interações, só ainda não surgiu a oportunidade certa, mas vai surgir. Até aproveito, não sei se você já conheceu aqui a nossa unidade, se não tiver vindo aqui ainda, já faça um convite quando você tiver uma agenda, por favor, fala Eu preciso ir conosco. porque faz muito tempo que eu fui da última vez. Pronto, então vem, não sei se você já conheceu o Cimatec Park, por exemplo, é um campus novo, né? A Não. gente já está, inclusive, né, trazendo uma série de investimentos lá para trazer novos laboratórios, novos galpões, e inclusive o próprio programa Brave associado, dentro em breve, iniciando Legal. suas ações lá, dando suporte ao Gonçalo, com o time da Unicamp também, né? E logo, logo junto aí o Cimatec Sertão, né? Que é mais uma frente, mais uma nova unidade aí que a gente está lançando para dar suporte a todo esse processo, essa cadeia do biocombustível, né? Então, tudo isso aí culminando nesse conjunto de ações para reforçar essa necessidade da mudança, dos ajustes da matriz aí para facilitar todo o processo. Tá bom? Pô, que bacana. Excelente. Obrigado, André. Bom, obrigado a você, Saulo. Você como moderador aí, fique à vontade. Obrigado, gente. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta para o André? Coloquei uma série de questões lá no chat, e algumas eu depois até gostaria de saber se o André sabe sobre isso, né? Uhum. Quando ele falou que podia, em vez de ir direto para uma fonte limpa, ir do carvão para o gás natural, tem um investimento ali, né? Você tem uma ideia de quanto tempo esse investimento tem que se pagar para fazer isso? Porque uma vez que eu invisto nisso, tem que ficar 20 anos, né? Eu me amarrei por 20 anos com isso sem poder dar outros passos, né? Eu não sei esse número, e aí esse número também tem que ser contado com ou sem incentivo de carbono, né? Com o mercado de carbono, acho que vai alavancar um pouco mais, porque essa rota de trocar carvão por gás natural foi a rota americana, né? Se você olha a descarbonização dos Estados Unidos em comparação com a Europa, os dois conseguiram níveis parecidos de decréscimo nos últimos 10 anos. A Europa instalando painel solar e eólica e os Estados Unidos trocando carvão por gás natural. Então, é só mostrando que a rota é viável do ponto de vista de descarbonização e trouxe mais segurança para o país, porque a Europa acabou caindo no problema de segurança, né? Até com a guerra recentemente.
Mas eu não tenho esse número específico do carvão com gás natural, mas acho que é um ponto importante de monitorar. Hoje, o que tem se falado bastante também, né, é o gás natural teria uma facilidade na parte seguinte, né, que seria produzir o hidrogênio azul, né, que é produzir hidrogênio da reforma do gás natural e a captura do CO2, né, sendo que muitos dos solos brasileiros são favoráveis à captura. Hoje, 25% da captura de CO2 no mundo em atividade é feita pela Petrobras. Então, é um exemplo aí do potencial. O outro Maravilha. Alguém tem mais perguntas? Se quiser olhar no chat e respondendo, André, fica à vontade, tá? é isso que eu estou vendo aqui. O Erwin pôs o segundo, que era os processos químicos de separação e concentração de minérios dependem de geração de inúmeros subprodutos, sendo alguns até radioativos. O que fazemos com resíduos da mineração? Fantástico a pergunta, né? Por isso que hoje, para atender a demanda de veículos elétricos, Viu, André? Eu estou conversando com o Landgraf, que é um cara muito bom nessa área. Ele fez um relato de tudo que sai de uma mineração dessas coisas, e tem produtos radioativos críticos que eles não saberiam deixar no mundo. Está uma briga se vai ficar na Indonésia, se vai ficar na China, onde vai ficar isso lá. E se a gente for fazer aqui, vai ter que achar um destino para isso. E um monte de outras coisas para o níquel, um monte de coisas para cada um desses minérios de grande uso, vão vir uma demanda muito grande de outras coisas que saem mais do que o minério de lá. Isso vai fazer o quê? Vai deixar aqueles lodo complicado e parado na natureza? Então, acho que é um tema importante para ser pensado junto com esse troço aí. isso. O número que se fala é uma estimativa da necessidade de aumentar 1000% a atividade de mineração no mundo para conseguir atender às estimativas de veículos elétricos, né? Principalmente Europa e Estados Unidos. Então, só mantendo os mesmos resíduos que a gente já conhece, eles vão crescer 1000%, né? Ou teriam que crescer 1000%. É um pouco desse o desafio, e por isso que a sua pergunta é bastante importante nisso, né? Quanto a CO2, né, o custo do CO2 para a mobilidade, né? Hoje tem se falado, né, em $50, mas se espera que depois de 2030 isso possa alcançar $200 por tonelada de CO2, né? Mas acho que os caminhos mais conservadores têm colocado 50, né, como referência. Legal, André, obrigado. Bom, eu acho que é isso, então. Obrigado, André, pela apresentação. Eu não conhecia a Tupi, fiquei conhecendo agora. Muito legal saber sobre essa empresa, conhecer bastante ela. E a gente acredita muito que o caminho é a descarbonização, né? Não a eletrificação. Acho que a gente vem pegando nessa tecla já faz um bom tempo e esse é o caminho a seguir. Então, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui, se ninguém tiver mais perguntas. E eu acredito que o professor Gonçalo vai entrar em contato com você.